A autorregulação é vital. Nós temos um cérebro tão maravilhoso, tão maravilhoso. Quanto mais eu estudo, mais eu fico encantada, mais eu admiro a nossa capacidade, a nossa potencialidade. Há muito tempo atrás, eu ouvi dizer que nós usávamos 10% do nosso cérebro. Hoje é sabido que isso não é uma verdade. Nosso cérebro, até por conta do sistema usa ou perde, se nós tivéssemos só esse percentual de utilização, nós já teríamos sucumbido desse planeta. E existe um sistema, dentre vários que nós temos, que é o sistema de autorregulação, que ele é vital para a nossa existência. Existem duas preocupações, podemos dizer, extremamente importantes e prioritárias do ponto de vista do nosso cérebro. Por conta delas, ele trabalha incessantemente todos os minutos da nossa vida. O primeiro sistema é o sistema que garante a nossa sobrevivência. E o segundo sistema é um sistema que regula e que garante a nossa manutenção da espécie, ou seja, a reprodução humana. Existem todo um sistema de monitoramento para garantir a eficácia de suas ações. Parece até que nós estamos falando de sistema de qualidade, sistema de gestão de organizações. Mas nosso corpo, sem dúvida nenhuma, é um empreendimento extremamente complexo, muito mais do que as organizações. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje e refletir com você sobre alguns pontos dessa autorregulação. Por que o nosso corpo faz isso? Como eu disse, para garantir a nossa sobrevivência e para garantir que a gente vai se reproduzir e que a nossa espécie vai continuar a existir nesse planeta. Como ele faz isso? Nós temos um sistema consciente e nós temos um sistema autônomo que o tempo todo está regulando o nosso corpo, o nosso cérebro, como se ele fosse dono de si. Eu vou dar um exemplo. Imagine-se que você está como nós estamos no inverno, e você foi para uma reunião com os amigos, e você foi de bermuda e de sandalinha ou de chinelo, por volta aí de 8 horas da noite, 20 horas. E a temperatura cai, e a certa altura você sente um arrepio no corpo. E aí você pensa, poxa, deu uma esfriada, eu vou colocar uma blusa de frio. E aí você pega a blusa de frio e veste a sua blusa. Percebe que você estava ali relaxado, tranquilo, você não estava pensando no tempo, porque você estava distraído na conversa. E o maior órgão do nosso corpo, que é a pele, ele começou a perceber esse resfriamento. E aí, se ele tivesse palavras para te dizer, ele diria, olha,
Agasalhe-se. Arrume uma forma de você se esquentar, porque senão você pode adoecer. E aí você, a princípio, ignorou. E se você não tivesse tomado providência de colocar uma blusa, de colocar alguma coisa ou de se mudar daquele lugar para um ambiente mais quente, ele ia te dar sinais mais fortes. Ele ia fazer você tremer, ele ia fazer seus pés e as mãos ficarem arroxeadas, gelados, e ele ia aumentando o seu desconforto, até que você tomasse uma providência. Mas vamos imaginar que você não tomasse providência. O que o seu corpo está querendo evitar? Seu corpo está querendo evitar uma lesão, ele está querendo evitar uma pneumonia, ele está querendo evitar um congelamento dos dedos dos pés, como é o que acontece quando as pessoas vão escalar o Everest ou outras montanhas que são geladas. Percebam que tem esse apelo forte pela sobrevivência e pela condição da homeostase, que é o bem-estar do nosso corpo. Esse é um exemplo. O que nos permite viver em regiões frias, regiões quentes demais, é essa capacidade de adaptação. E percebam que nós não somos iguais. Existem pessoas que têm maior sensibilidade ao frio, tem pessoas que têm maior sensibilidade ao calor, tem pessoas que têm maior sensibilidade à dor. Essas são as diferenças individuais. Parte que vem da genética e parte que vem do ambiente que a gente vive. Se nós vivemos em Timóteo, nós temos uma tolerância a temperaturas quentes e frias diferentes de uma pessoa que mora no Canadá. Certa vez, nós estávamos no verão na Austrália e estava quente, mas ventava demais. E a gente nem ousou colocar roupa de banho, porque para nós aquele verão não era o nosso verão. A temperatura ela não estava tão alta e o vento muito frio. E quando a gente olhou para o mar, muitas pessoas, crianças, todas brincando no mar. E a gente pensava, meu Deus, como pode? Para nós, aquilo era absolutamente inviável e inconcebível. Para elas, aquilo era natural, como se o corpo já estivesse curtido daquilo, já estivesse preparado e adaptado àquilo. É isso que é essa adaptação. Bom, e aí nós falamos de regulação do ambiente interno com o ambiente externo. E eu quero falar um pouquinho sobre essa regulação emocional. Existem pessoas que até pelo próprio traço de personalidade, elas têm determinadas emoções mais realçadas na sua personalidade. A raiva, por exemplo, e se você ver de longe uma determinada pessoa conversando, por exemplo, o Bernardino, técnico de vôlei, quando você vê ele conversando de longe, você acha que ele está sempre brigando, porque ele fala e a sua jugular, ela sobe.
E aí quando você vai ver de fato o que ele está falando, ele está contando um caso engraçado, ele está contando um episódio trivial da vida, não tem nada a ver com raiva, mas é o estilo, é o traço de personalidade que ele tem. E a raiva, ela flui com uma naturalidade, da mesma forma que ela dissipa. E essa capacidade de autorregulação das nossas emoções, ela é fundamental para que a gente possa voltar ao nosso estado de natureza. O que é normal para mim? Qual é o meu estado de natureza normal? A gente sabe, principalmente depois do Covid, que o normal ele não é tão normal para todo mundo. A nossa vida voltou ao normal, mas tem pessoas que sentem dores ainda do Covid, efeitos do Covid. Então, essa regulação emocional, eu estou passando por um estresse, eu estou com a minha pressão alterada, eu tenho preocupação e eu perco sono. É fundamental para que a gente tenha uma regulação emocional, entender como é que nós funcionamos, entender como é o normal para mim, para que aí então eu possa estar fazendo essa regulação. Eu estava com frio, eu coloquei a blusa. Eu estava com calor, eu tiro a blusa. Eu estou com raiva, como é que eu volto para o meu estado de bem-estar? Eu estou chateada, como é que eu lido com essa tristeza, com a angústia, com a solidão? Então eu preciso me conhecer. Por isso, o autoconhecimento, ele é fundamental. E talvez uma pergunta que você esteja se fazendo: é possível a gente desenvolver a ponto de controlar nossas emoções? E a resposta é não. A gente vai ter um melhor controle, mas o controle absoluto, isso nós não vamos ter, exatamente porque as nossas emoções, elas fazem parte do nosso sistema que garante a nossa sobrevivência. Imagine se nós tivéssemos controle sobre a raiva, absoluto controle sobre o medo, absolutamente controlado para a alegria, para a angústia. Isso nos trariam muitos problemas. Mas existem técnicas para que eu possa regular as minhas emoções, técnicas eficientes, técnicas eficazes. Por exemplo, a respiração. A respiração, ela traz de volta o nosso equilíbrio. E apesar de ser automático, apesar de ser um processo natural que a gente faz desde que a gente nasce, a gente sabe e usa pouco dos efeitos e dos benefícios da nossa respiração. E quais são as consequências de uma vida desregulada, especialmente sobre o aspecto das regulações emocionais? Nós temos um aumento do cortisol, nós temos aumento do nível de ansiedade, nós temos o nível de estresse aumentado. E lembra que eu falei sobre essa adaptação de quem mora no Canadá, de quem mora em Timóteo, dessa tolerância para o frio, para o calor? A gente também desenvolve um sistema de adaptação para as nossas emoções. Então, se eu vivo num ambiente onde
a todo momento eu tenho raiva, aquele padrão, eu começo a chamar de meu. Eu começo a qualificá-lo como o meu normal. Mas isso não significa que não esteja me fazendo mal. Lembra do exemplo do frio? Que ele vai fazendo arrepiar o pelo do meu corpo. Se eu não tomo providência, ele começa a me fazer tremer. É isso que acontece nas emoções também. Eu começo a desenvolver um padrão que ele é prejudicial à minha sobrevivência. Então, meu corpo vai dizendo, olha, ele está ignorando esse sinal que eu estou dando. Então, vamos aumentar a dose do estresse, do cortisol. E aí começam gastrites, insônias severas, pressão alta. Entende como é importante, como é necessário, como é vital a gente aprender a controlar nosso ambiente? E não dá para a gente jogar toda essa conta para a nossa genética, porque a genética, de fato, ela é responsável por uma série de questões, mas ela não é definitiva, ela não é uma sentença. Eu posso ter um histórico de pessoas com pressão alta na minha família e eu posso não ter esse padrão, apesar de na minha genética tá lá o carimbo. Durante essa semana, eu quero convidar você a pensar qual é o seu normal de autorregulação, quais são as emoções que têm predominado no seu dia, e desafiar você nesse processo de autoconhecimento para a autorregulação, para que você tenha resultados de saúde, bem-estar, que vão refletir no seu corpo, na sua mente. Pense nisso. Até!